Espaço Sorran de Terapia Holística, curso livre EAD online de acupuntura em ginecologia e obstetrícia. Neste vídeo, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da gestação. E agora a gente vai abordar as principais enfermidades, as enfermidades mais comuns encontradas no consultório de acupuntura e ginecologia e obstetrícia. Só que, antes de a gente entrar propriamente dito no estudo de síndrome, das doenças, das alterações, é importante a gente fazer falar sobre a questão da prevenção desses distúrbios, tá? Então, eu botei esses dois slidezinhos, um que fala de medidas higiênicas, de dietéticas na gestação, e o outro que fala da importância dos exercícios físicos de forma preventiva, porque essas duas atividades, ou seja, uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, antes até da concepção, né? E durante a gestação, associado à atividade física orientada por um profissional qualificado, são questões de suma importância justamente para prevenir uma boa parte de problemas que a gente vai encontrar nos próximos slides que a gente vai estar abordando as patologias. Ok? Então, agora a gente vai começar a falar rapidinho de uma questão alimentar, né? Lembrar que na medicina chinesa nós temos 5 elementos. Cada elemento corresponde a uma cor, um odor, um sabor, né? Uma qualidade específica. E segundo, né, a dietética chinesa, é muito importante esse equilíbrio entre os 5 elementos nas refeições. E é sempre preconizado que você tenha pelo menos 5 cores, né, no seu prato de comida, 5 cores contrastantes, de preferência 5 cores relacionadas a esses elementos, para que você tenha uma alimentação balanceada e saudável. A grávida, ela tem um problema de alternância de sabor, né, que ela vai preferir alguns sabores e não vai aceitar outros. Então, alguns autores relatam essa questão de desejos, de repugnância, né? Desejo e repugnância, desejo por um determinado sabor, repugnância por outro, como a necessidade do seu organismo naquele momento de determinadas substâncias que estão deficientes ou entrando em deficiência e que o seu corpo pede para que você coma determinada coisa. Então, tem grávidas que chupam limão, tem grávidas que preferem comer alimentação mais puxada para fruta, tem grávida que tem mais ligação com carne. Então, a gente tem vários tipos de preferências alimentares e essas preferências alimentares elas podem ir se alterando no decorrer de todo o processo gestacional. Além disso, a gente tem uma questão importante, que é a questão dos vômitos, que fazem com que a alimentação não fique a contento, não fique adequada, ela perca a qualidade alimentar, apesar de ter um bom balanceamento, um bom prato de comida organizado, todo balanceadinho, ela comeu, ela tem hiperemese, ela faz vômito, e esse vômito, se não for controlado, pode levar a um problema relacionado com a deficiência de baço pâncreas, né, deficiência de guti, deficiência de energia, e isso pode levar lá na frente até uma anemia. Então, é legal a gente falar sobre a importância da alimentação para a saúde. Esses dois slides falam de saúde, os próximos falam das desarmonias, tá? Então, durante a gravidez, o que eu falei? Eu falei que tem uma alternância de sabores e que a mulher vai preferir alguns sabores e não vai aceitar outros, correto? E tem um adendo importante a falar, que é a questão do ácido fólico durante toda a gestação. Aliás, a maioria dos obstetras atualmente, eles defendem até que a suplementação de ácido fólico, seja por via natural, ou seja, utilizando-se de alimentos que sejam ricos em ácido fólico, ou seja por via suplementar, né? Ela é importante até antes mesmo da concepção, porque essa substância ela é importante na formação do sistema nervoso central do feto e com isso evita determinadas síndromes como a espina bífida ou que pode se complicar com mielomeningocele, que é justamente um defeito no fechamento do tubo neural. Então, no primeiro trimestre, a primeira semana, os primeiros trimestres de gestação, o ácido fólico ele é bastante recrutado como substância como um tijolo de formação mesmo, uma substância, né, que vai atuar na formação do sistema nervoso central do feto. Então, é uma medida profilática.
Antes, ele era prescrito assim que a grávida, ainda é, né? Assim que a grávida tem a confirmação de gravidez positivo. Ou, para aquelas que não desejam tomar alimentação, é orientado o quê? Orientado uma suplementação energética alimentar. Entretanto, é importante ressaltar que não só grávidas necessitam de ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina essencial para todos os indivíduos e, em especial, claro, para as mulheres grávidas. A sua principal função é prevenção, gente, tá? Prevenir o desenvolvimento de um tipo específico de anemia, que é chamada até de anemia megaloblástica. Assim, é extremamente importante que as pessoas consumam alimentos que contenham ácido fólico, né? E que alimentos são esses? Aí a gente tem laranja, amêndoa, amendoim, fígado, rim, a lentilha é riquíssima em ácido fólico, cereais de uma forma em geral, leveduras, a soja, o milho, a avelã, o caju, tomate, cogumelos, ovos, leite e até a cerveja, que não seria assim indicado diretamente para a gestante, né? Então, tem como a pessoa ter uma melhor concentração de absorção de ácido fólico através de uma alimentação natural e saudável. E de preferência, gente, alimentos não transgênicos, né? E alimentos que a gente chama de alimentos vivos, né? Alimentos sem agrotóxicos, ok? Outra característica é aumentar o aporte de cálcio a partir do 5º para o 6º mês de gestação por uma questão de estar produzindo, né? Você vai começar a produzir o seu leite e aí esse aí vai ser um alimento funcional, um alimento importante, o único alimento do neném até aproximadamente uns 6 meses de idade, né? Então, esse aporte de cálcio é justamente para enriquecer o leite materno, para dar uma produção melhor e evitar o desgaste, o consumo desse cálcio da própria gestante, porque ela vai doar dela para a produção do alimento, que é o leite, que a gente chama na medicina chinesa de shui. Leite também é shui, né? Então, é sangue, né, na medicina chinesa, faz parte da classificação. Então, o aporte de cálcio também é interessante. E que são alimentos que são ricos em cálcio? Bem, a gente tem todos os derivados do leite, que todo mundo acha que eles são os melhores, os mais indicados, mas, entretanto, não é bem assim, não. Alimentos ricos em cálcio, nós temos as verduras verdes, escuras, brócolis, espinafre, rúcula, são riquíssimos em cálcio, né? E esses alimentos, essas verduras, além de cálcio, elas contêm fibras e diversos outros tipos de substâncias que são nutritivas e não são maléficas para o organismo. Existe uma questão da intolerância à lactose, existe uma questão da dietética chinesa em que o leite ele não é bem-vindo para a sua ingestão pela facilidade de promover mucose, de reter muco no corpo. Então, essa grávida ela pode ser alérgica, essa grávida ela pode ter problemas respiratórios, ela pode ter bronquite, ela pode ter asma, ela pode ter sinusite, né? E o leite está extremamente contraindicado. Mas como vai dar cálcio? Leite com cálcio é um mito. E a gente já deve começar a ir conversando com os nossos pacientes que não é necessário que ele aumente a ingesta de leite ou derivados de leite para conseguir a absorção de cálcio. Existem outras formas de você conseguir o cálcio através da própria alimentação. Principalmente as verduras verdes escuras. Elas são riquíssimas em cálcio, ok? Agora, levando ainda em consideração a alimentação, existem 9 alimentos que eles devem ser consumidos de acordo com cada mês de gestação. E eu achei interessante acrescentar nesse bate-papo desse slide com vocês, esses alimentos. No primeiro mês, é muito interessante que a grávida aumente o seu consumo de brócolis. Porque o brócolis, gente, ele é um alimento rico em ácido fólico, que é uma vitamina, né, do complexo B, que a gente já falou sobre ele. Também está presente em outras folhas verdes escuras, como a couve-manteiga, o espinafre, o aspargo, nas frutas cítricas e na gema de ovo. Um dos alimentos com maior concentração de água é o brócolis. E ele oferece uma boa dose, gente, de antioxidantes, fibras, cálcio e vitaminas.
Então, a mulher ela precisa duplicar, né, gente, o consumo de ácido fólico, como a gente falou. Ela precisa trabalhar preventivamente a sua alimentação para poder nutrir adequadamente o sistema nervoso do feto em formação. Então, a partir das primeiras semanas de gestação, é interessante acrescentar brócolis e folhas verdes escuras, gemas de ovo na sua dieta, pois a propriedade desses alimentos ajuda na formação do corpo do neném. No segundo mês, é interessante ela pensar na questão de trabalhar com, além dos seus alimentos normais, incluir a banana. A banana, que ela é rica em carboidratos. A banana também contém uma vitamina chamada vitamina B6, que se for ingerida logo no início da gravidez, ela vai auxiliar, além de auxiliar na formação do feto, a banana diminui enjoo, gente. Então, a vitamina B6, que a fruta possui, ela, além de possuir essa questão de ser rica em carboidratos, ou seja, dar uma fonte de energia para a grávida, ela também vai dar, gente, um alento nos enjoos do primeiro trimestre, vai dar uma arrumada, vai dar uma melhorada nisso. E a vitamina B6 que a fruta possui pode ser encontrada também em outros alimentos, como legumes, peixes e carnes magras. Ok? Porque eu fui escolhendo um por um para a gente ir trabalhando de uma forma geral. Bem, existe a questão do terceiro mês de trabalhar o iogurte. Eu aconselho que esse iogurte seja sem lactose, pelas questões dos malefícios que a lactose pode levar a causar nos sistemas respiratórios, da questão da acumulação de muco. Mas alguns autores relatam o seguinte, que o iogurte, ele aumenta, tem a questão de aumentar a imunidade da mãe e do bebê, por quê? Pela questão dos lactobacilos. Então, ele leva até o intestino os lactobacilos que faz com que a flora intestinal fique um pouco mais equilibrada e com isso facilita o relógio biológico desse intestino e o funcionamento do mesmo, né, gente? Então, o iogurte, ele é um alimento que pertence a quem? Ele pertence à família de probióticos e que também pode ser utilizado como leite fermentado, que é o caso daquele que a gente mais conhece como uma marca, né? A marca Yakult, a gente conhece como marca. E o objetivo é justamente fazer um link, né? Melhorar a imunidade através de uma melhor tonificação, uma melhor organização do intestino pelos lactobacilos, mantendo a flora intestinal organizada. Entretanto, essa imunidade ela pode ser também melhorada através de ingestão de alimentos ricos em vitamina C, alimentos antioxidantes, né? Alimentos com frutas vermelhas, também cascas vermelhas, né? Que também tem um grande grau de conteúdo antioxidante, em gestantes que tenham intolerância à lactose, em gestantes que tenham disfunções principalmente respiratórias, porque esse muco respiratório ele tem uma relação muito importante com a ingestão de leite. Pode até se tentar evitar utilizando o iogurte sem lactose para ver se ela consegue se adaptar e produzir menos muco, né? Mas o ideal é que o leite não seja muito, os derivados não sejam muito aconselhados em gestantes com problemas já respiratórios. No quarto mês tem uma frutinha, gente, o abacate. No período do quarto mês da gestação, a orientação é comer bastante abacate, uma fruta rica em magnésio. E o magnésio, gente, ele vai ajudar o quê? A combater cãibras, que são uma das complicações que a nossa gestante vai se queixar pra gente, tá? E também contrações uterinas antes da hora. O abacate ele é um relaxante, ele ajuda, né? Como um relaxante, trabalha como um leve relaxante muscular. Então ele diminui tanto as contrações uterinas quanto as contrações musculares. Outra vantagem da propriedade do abacate é que o magnésio na gestação também combate aquele cansaço, aquela fadiga típica da gestante, né? Então ela vai ajudar isso. Agora, na lista de magnésio também marcam presença outros cereais, como cereais integrais, os feijões, as ervilhas, a soja, que não seja transgênica, nozes, cacau e a água de coco, que é uma bênção, né? Que deve ser acrescentada logo no início, porque ela é um repositor de sais minerais, principalmente em gestantes que costumam ter enjoos e vômitos. Quando essa gestante chegar ao quinto mês, aí entram os cereais integrais. Eles evitam a constipação intestinal,
né? Que é um problema que será comum na gestação. Aliás, o legal, o segredo é você fazer um link, né, do alimento rico em fibras com uma boa hidratação, porque as fibras, elas também elas absorvem a água para fazer o bolo fecal, mas elas precisam de água, senão elas promovem um ressecamento, elas vão trabalhar de forma contrária e aí você pode piorar até a sua prisão de ventre. Então, quem tem prisão de ventre, comer fibras só não basta. É necessário também que aumente a ingesta de líquidos para que você possa fazer um bolo fecal adequado e estimular o movimento peristáltico e eliminação dessas fezes. As grávidas, elas podem consumir tanto as fibras solúveis, que são as encontradas nas frutas, como as insolúveis, que são presentes nos legumes e nas verduras. Então, uma alimentação baseada com frutas, legumes, verduras, carnes, peixe, frango ou carne de boi, em algumas situações até pode a carne de porco, desde que seja bem cozida, com pouca gordura, pode utilizar, né? O lombo, né? Ele pode ser utilizado também. Acerola, gente, acerola no 6º mês. É um alimento rico em vitamina C, aumenta a imunidade dessa gestante, previne infecção, gripe, resfriado, melhora a absorção de ferro no nosso corpo. Muito importante, porque ela está doando energia, ela precisa absorver o ferro que é obtido aonde? Nos alimentos, né? Como as carnes, as verduras, o feijão. Então, a acerola, ela é um soldadinho legal de se colocar junto. O sabor é agradável, né? Levemente ácido. Geralmente, se ela não conseguir colocar o suco puro, ela pode misturar com suco de laranja ou com suco de cenoura, que fica muito agradável de se tomar, ok? No 7º mês, essa autora que eu não estou tirando, que é uma nutricionista do Ciclo Vivo, né? A gente encontra na página ciclovivo.com.br. Ela defende o uso no 7º mês de leite e derivados nas suas versões mais magras. Por quê? Vem a questão do desenvolvimento saudável dos ossos, né? Uma vez que os leites são ricos em cálcio. Entretanto, gente, existe a outra opção. Não é necessário, você tem que aumentar o aporte de cálcio. Ok, eu concordo que a gente tem que aumentar o aporte de cálcio. Mas eu tenho cálcio em outros tipos de alimento, como brócolis, espinafre, couve. Eu tenho cálcio na salsa, gente. No manjericão, cálcio na mostarda. Nos peixes, salmão e sardinha são ricos em cálcio, né? Muitos grãos e cereais, como feijão, castanha do Pará, semente de gergelim, são ricos em cálcio. Então, aumentar o aporte de cálcio a partir do 5º até o 7º mês de gestação é interessante para a formação do neném, né? E para que não haja um consumo excessivo do cálcio interno dessa gestante. Concordo, mas não necessariamente a gente precise aumentar a ingesta de leite para essa gestante. No 8º mês entra o salmão. O salmão é um peixe, gente, rico em ômega 3. O que é o ômega 3? É um óleo essencial que ajuda o desenvolvimento do feto físico e lá na frente vai ajudar no desenvolvimento cognitivo. Uma coisa legal do ômega 3 é que ele previne hiperatividade, ele previne ansiedade, ele previne a impulsividade ao longo da vida. Então, na realidade, o ômega 3 ele vai tratar tanto a gestante como ele vai tratar preventivamente o feto. E esse óleo ele pode ser encontrado em outros peixes. O atum tem ômega 3, a sardinha tem bastante ômega 3, o arenque tem bastante ômega 3, as nozes, as castanhas, avelãs, semente de linhaça é riquíssima em ômega 3, semente de chia, bastante ômega 3 tem também, tá? Então você pode utilizar essas substânciazinhas para dar um aporte maior de ômega 3 e tratar preventivamente a criança e tratar não necessariamente preventivamente, mas principalmente transtorno de ansiedade da gestante, porque é um óleo essencial importante para o acompanhamento dos fatores emocionais também. No 9º mês, é aconselhável acrescentar amêndoas, né? Comer amêndoas está mais do que permitido nas últimas semanas de gestação. Por quê, gente? Porque elas são ricas em ácidos graxos poliinsaturados, que são o quê? Eles são componentes essenciais para o desenvolvimento neurológico
e para a função visual da criança. Então, principalmente pela questão visual, né? Ela vai nascer, ela precisa ter melhor acuidade visual, um melhor relacionamento com o meio externo, né? E o sentido da visão é um dos sentidos que fazem esse link entre o neném e o meio ambiente, né? E as propriedades da amêndoa também podem ser encontradas em outros óleos, tá? Como, por exemplo, óleo de girassol, óleo de milho, óleos de peixe, né? E também vale pensar e investir em castanhas. Agora, não esquecer de aconselhar a sua paciente gestante que durante a amamentação que virá, ela deve continuar a manter hábitos saudáveis que procurou ter durante a gestação, porque ela está nutrindo o ser. Ela é uma usina de alimento nos primeiros 6 meses de idade. Tudo que a mãe ingere nesse período, o bebê recebe através do leite. Então é importante também aconselhar a gestante para que ela perceba que tipos de alimento podem desenvolver lá na frente distúrbios gastrointestinais no bebê, como refluxo e cólicas e diarreias. Aí agora a gente passa para a atividade física. Esses dois, como eu falei, os 2 primeiros slides são slides trabalhando a questão da gestação de uma forma preventiva, antes de propriamente dito estudar as desarmonias, né? Muito bem, a atividade física, gente, ela é primordial, mas ela deve ser realizada com um profissional qualificado e com orientação e prescrição do obstetra, do ginecologista e obstetra, tá? Por quê? Porque ele sabe a história clínica dessa gestante. Se essa gestante tem alguma complicação, se essa gestante tem necessidade de algum tipo de correção postural, ele vai pedir uma avaliação para um fisioterapeuta, aí um fisioterapeuta vai fazer uma avaliação e vai detectar as desarmonias posturais, porque ela já veio com isso. É uma grávida que tem escoliose, é uma grávida que tem hérnia de disco, é uma grávida que já tem processos de artrose cervical, é uma grávida que tem hiperfrouxidão ligamentar. Então, para cada situação, você tem um exercício específico. Você tem um exercício, um protocolo, não gosto dessa palavra, mas a gente tem um programa terapêutico de exercícios destinado para cada tipo de gestante. Existe a gestante atleta, a gestante que sempre praticou atividade física, gestante que não é sedentária, que frequenta, faz academia ou pratica esportes e engravidou. E existe aquela gestante que nunca sequer entrou num programa de exercícios nem de caminhada na praça. Então, eu preciso fazer uma abordagem diferenciada. Então, quando ela vier para nós acupunturistas, porque a acupuntura ela é transdisciplinar, então esse curso, eu tenho alunos médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, enfim, de diversos da área da saúde e até não, porque não há necessidade que a acupuntura seja especificamente da área da saúde. Então, é importante que o perfil do profissional de acupuntura que atende em GO, que ele consiga referenciar, o que é isso? Ele consiga indicar essa paciente a um profissional de educação física, se for o caso, ou de fisioterapia, para que seja feita uma avaliação postural e aí sim determinado um exercício específico para que ela consiga absorver os benefícios do exercício durante a gestação. Então, uma atividade física adequada, moderada, não pode ser intensa. Por quê? Porque a mulher tem um vazio de energia, ela está doando. Então, se eu absorver demais, puxar demais do ATP, né, que é a molécula de energia do nosso corpo, se a gente puxar demais para a realização do exercício, ela vai estar na balança, com a balança negativa. E aí, como é que ela vai doar? Né? Como é que ela vai ter energia para sustentar e nutrir e gerar com melhor qualidade? Então, ela vai acabar se lesionando. Então, o que a gente faz? A gente prescreve, como eu sou fisioterapeuta e também sou educadora física, eu prescrevo uma atividade moderada. E se for uma pessoa que nunca fez nenhum tipo de atividade, eu prescrevo um conjunto de exercícios de leve e aos poucos a gente vai adequando de acordo com a melhora da capacidade cardiorrespiratória e muscular
dessa cliente, tá? E focar, né, o profissional que trabalha com GO em exercício, ele tem, além da questão da melhora da qualidade de vida, da questão de manter o Qi circulando, porque o exercício mantém o Qi circulando e evita pequenas estagnações em outras áreas, né? Melhora a captação de oxigênio, melhora a questão e previne complicações como hipertensão arterial, diabetes, obesidade na gestação, diminui o estresse, porque eu tenho uma liberação importante de beta-endorfinas durante e serotonina durante a prática de exercício. Então, tudo isso são benefícios. Mas, além dessa questão generalizada dos exercícios físicos na gestante, eu levo em consideração, quando vou prescrever, o processo de gestação, as fases dessa gestação, as alterações do corpo e as necessidades que esse corpo vai se apresentando durante esses 9 meses. E exercício para preparação para o parto, exercícios de períneo, o fisioterapeuta e o educador físico, ele tem que incluir no seu programa, porque eu estou preparando, eu estou vendo lá na frente, né? Preparando ela para ela ter força, para ela ter elasticidade, para ela ter um abdômen bem tonificado, para evitar as diástases de reto abdominal, né, que são complicações. Então, são coisas que a gente vai trabalhando, tanto como fisioterapeuta como educador físico. Se você, meu aluno, não é uma coisa nem outra, não tem problema. Basta chegar para a sua paciente e falar assim, olha só, você precisa de atividade física e o seu médico prescreveu atividade física, então eu vou te encaminhar para um colega meu que é fisioterapeuta ou para um colega meu que é o educador físico que trabalha com gestantes. E ele vai trabalhar, não é incluir essa gestante numa turminha de hidroginástica onde tem gestante, vovó de 80 anos e garota de 18, menino de 19, tudo misturado, turma mista. Ela precisa de necessidades, ela tem necessidades específicas e precisa de uma abordagem específica. Então, pode até ser um trabalho de turma, mas todas gestantes. Ou, no caso do Pilates, onde cada um tem o seu programa de exercício, cada aluno vai trabalhar um tipo de exercício diferenciado. Então, eu tenho um exercício que vai melhorar a dilatação, que vai trabalhar a questão da respiração durante o parto, é importante ensinar, né? Explicar as fases, ela vai entender o que é contração, o que é as fases do parto. E no finalzinho desses exercícios, né, a abordagem legal mesmo, né, que se puder acontecer, é que o parceiro, marido, pai da criança, esteja acompanhando o processo. Porque ele vai estar atuando, ajudando nas trocas de postura, de sentada para deitada, de lado para mudança de decúbitos, para ficar em pé, os alongamentos ele ajuda também. E ele também participa ativamente, né, do processo da formação dessa criança, né, desse filho. Então é interessante, se a gente conseguir, né, fazer essa associação de parceiro junto. Ok, gente? Muito bem, gente, agora que a gente terminou, né, a abordagem profilática, preventiva, né, como bom terapeuta holístico que somos, visamos primeiro a prevenção, né, e agora a gente vai entrar no tratamento das disfunções, dos distúrbios, né, das desarmonias energéticas propriamente dito. Começamos falando de anemia, né, uma queixa bastante comum de grávida. Ela pode já vir com essa característica de anemia. E muitas vezes, gente, não é uma anemia propriamente dita por deficiência de célula sanguínea, né? Ou deficiência de ferro, anemia ferropriva. Na realidade, é uma falsa anemia. Por quê? Pois durante a gravidez existe sangue e pouca energia e pouca consistência, porque há uma maior quantidade de líquido circulante, a maior quantidade de solvente e menos soluto. O soluto ele fica disperso, porque o solvente é em abundância, tá? E para a gente trabalhar essa anemia, a gente tem 3 pontinhos que são muito legais, que vão ser trabalhados com moxa, que é o bexiga 43, que é o Guanhuan, que são os centros vitais, o bexiga 17, que é o ponto de assentimento do diafragma, e o bexiga 20, que é o ponto de assentimento do baço. Esses 3, esse trio, eles são excelentes para a questão de tonificação, então, de Xue. Então, a gente vai trabalhar agora um por um, mostrando para vocês nos próximos slides. Muito bem, o bexiga 43, ou Gaohuan
centros vitais, né? Ele é um ponto também chamado de órgãos vitais. É um ponto que situa-se a trechum lateral da margem inferior do processo espinhoso da quarta vértebra torácica. Então, tá aqui a puntura, né, do Walham. Ele é um ponto que vai harmonizar e tonificar o Qi e o sangue, né, uma das funções que a gente vai trabalhar ele. Ponto que harmoniza o Qi dos pulmões, ponto que nutre o Yin-Qi, né, e supra as deficiências de energia, de Qi, umedece a secura, tonifica o Qi dos rins, acalma o Shen, e ele então é indicado de uma forma generalizada para doenças de trato respiratório, para insônia, para palpitações, para perda de concentração, em homens para hipotência, para transtornos gastrointestinais, para lombalgias também, para dores nas costas, mais para dorsalgias, né? Ele tem um amplo aspecto de indicações. Também utilizado para transtornos crônicos, pessoas que são resistentes à terapia, que têm doenças crônicas. Ele tem essa função de nutrir o Qi, né? E de nutrir o sangue, de dar uma levantada no indivíduo. Ele tem funções semelhantes, né, superpostas com bexiga 13, como, por exemplo, tonificar pulmão, transformar a fleuma, mas a sua principal mesmo função, que a gente utiliza bastante, é tonificar Qi e Xue. Em que casos, gente? Nos casos de exaustão, nos casos de debilidades e debilidades crônicas. É importante a gente lembrar que toda situação que passe um determinado tempo, geralmente acima de 21 dias, ela já é considerada uma doença subaguda para crônica, né? E a gravidez, ela não é uma doença, mas é um processo longo, um processo de 9 meses. Então, é considerado um processo crônico. Essa anemia, ela pode ter vindo de longa data com essa gestante, antes até mesmo da concepção, ou ela pode ser uma anemia que já foi tentado trabalhar com medicação e isso está sendo de difícil controle. Então, geralmente é um processo mais insidioso, mais crônico. Então, esse ponto é um ponto legal para se trabalhar, né? E também depois, tá, gente? Depois de um problema prolongado, então pós-parto, né, em que ela vai entrar em deficiência de Xue também, a gente pode fazer a tonificação desse ponto para dar uma força, uma energia, né, para essa paciente. Principalmente quando a gente combina com bexiga 17 e bexiga 20, que são os pontinhos que vem aqui a seguir. Aí a gente tem aqui o bexiga 17, ou Geshu, que é o ponto de assentimento, ou seja, o ponto Shu dorsal do diafragma. Ele fica um tsum e meio lateral, a borda inferior do processo espinhoso de T5. Ok? Aqui está a avaliação, ó, um tsum e meio lateral, a borda inferior do processo espinhoso de T5. Ponto que limpa calor, ponto que acalma a mente, ponto que estimula cérebro, ponto que revigora sangue, ponto que nutre o coração. Então, é um ponto interessante de a gente trabalhar, principalmente porque ele tem a sua relação com o diafragma. Também pode ser utilizado esse ponto em vômitos, tá, gente? Que a gente vai ver lá na frente, que também é um ponto bom para vômito, um ponto que trabalha a asma, pela questão de estar, né, de ser relacionado ao diafragma, mas é ponto para transtornos hematológicos, né? Ponto que também trabalha questões de calor no sangue, como urticária, ele também pode ser utilizado. Agora, uma característica interessante desse ponto, do bexiga 17, do Geshu, é a sua capacidade de adaptação a outros pontos, através de combinações com objetivos mais específicos, quando a gente fala em tonificar o sangue. Por exemplo, dependendo da situação, o bexiga 17 ele pode tonificar, mover, esfriar e conter o sangue. Olha só como a gente tem diversos tipos de atuação do bexiga 17 no sangue. Se a gente combinar o bexiga 17 com o bexiga 43, que é o nosso caso que a gente está falando aqui, com moxa, nós vamos atuar com uma tonificação numa condição geral de deficiência de Xue e de Qi, que é o nosso caso, que é uma gestante que está doando. Então, ela está sendo com uma deficiência, né? Agora, eu também posso utilizar
bexiga 17 com bexiga 15, bexiga 18 ou bexiga 20, quando eu quero tonificar alguns órgãos específicos, como sangue do fígado, e utilizar o baço como um companheiro de trabalho, porque eu tenho a questão do elemento terra e a relação do baço com o sangue. Ou eu posso também utilizar, gente, o bexiga 17 com bexiga 15, 18 e 20, todos eles usados juntos, para tratar uma deficiência generalizada de sangue. Então, se eu tenho uma condição em que a deficiência ela é extrema, eu vou tonificar fígado, baço, eu vou trabalhar o ponto que revigora sangue, que é o diafragma, né? Para utilizar uma resposta mais agressiva para essa paciente. Já o pichu, que é ponto de assentimento, tá? Botei pinto aqui, gente. É ponto de assentimento chu dorsal do baço. Ele se encontra um tissu e meio lateral à borda inferior do processo espinhoso de T11. É um ponto que tonifica baço e estômago pela questão do elemento terra, né? É chu dorsal do baço, nutre o sangue, remove a umidade e drena muco. Então é um ponto relacionado com as funções do elemento terra, né, gente? É um ponto importante no tratamento gastrointestinal. Também é usado para gases, meteorismo, né? Que são aqueles gases que é aquela barriga falante, né? É um ponto para disenteria, ponto para perda de apetite, para úlceras duodenais e gástricas, para situações que tenham distensão abdominal, plenitude, para diarreias, para tumorações, edemas, doenças crônicas da mucosa do trato respiratório, que tenham muco, né? E convalescência é ponto para tonificar o elemento terra. Então, eu vou ter todas as características das funções da terra aqui, que é a questão de não só da questão dos alimentos e bebidas, mas também a questão da umidade, do transporte da umidade, do dreno do muco. Então, é um ponto, gente, que é um ponto importante para qualquer síndrome de vazio de baço. E se eu tenho uma grávida com anemia, né, eu preciso tonificar o baço porque é um órgão importantíssimo na produção do chuê, na captação dos alimentos e bebidas e transformação disso em energia UTI adequada para que ela possa ser utilizada na produção do sangue, né? Então eu tenho um ponto muito importante, tanto para vazio de baço como também para estômago. E com isso eu tenho um ponto que nutre o sangue, né? Um ponto que vai trabalhar essas questões da anemia. Então a gente pode utilizar o bexiga 43 juntamente com o bexiga 17 e o bexiga 20 em moxa nessa gravidinha que vem com anemia, né? E para a gente poder dar uma tonificada nessa energia geral, nesse sangue dessa gravidinha e melhorar essa questão que ela possa estar desenvolvendo de anemia.